centros e clínicas que são muito importantes para a formação do nosso aluno, para a atividade prática, tá? Então, parabéns aí a todos vocês e nós, mais uma vez, né, estamos aí à disposição e repasso a palavra à presidente da mesa, né, professora Jocely Aparecida Burda, coordenadora do curso de Psicologia. Obrigado, Jocely, pela oportunidade. Eu que agradeço, professora Livonil, estar aqui conosco, né, trazendo as suas palavras, porque são muito importantes, principalmente quando dá ênfase aí na questão da pesquisa e extensão. Nosso evento, então, inicia agora, nessa sala que eu sei que tem várias pessoas, inclusive de fora de Curitiba, temos pessoas do Brasil inteiro aqui participando conosco, teremos nas próximas palestras também. Agradeço muito a professora Sara, que estará aqui na sala mediando a conversa com a nossa palestrante, e especialmente aos nossos alunos que fazem parte da comissão de eventos aqui da Estácio Curitiba, que tem uma grande contribuição. Nesse momento das palestras, nós teremos, então, o aluno Lincoln e a aluna Letícia, que estarão aqui participando também, atendendo, verificando as perguntas ali no chat e mediando algumas situações que forem necessárias. Então, para lembrar a programação da nossa semana, agora pela manhã nós temos esse assunto de amor patológico. À noite nós teremos outra palestra, né, atuação do psicólogo hospitalar na pandemia. Depois disso, às 8h30, nós teremos feminicídio e pandemia. Amanhã nós teremos a jornada científica aqui da Estácio Curitiba. E na sexta-feira nós retornamos, então, com mais algumas palestras. Pela manhã, na sexta-feira, psicanálise e conversa com a educação. Às 19 horas, psicologia forense. E às 20h45, avaliação psicológica forense também. Todos estão convidados, né? A participação está aberta à comunidade como um todo. Se vocês quiserem convidar algumas pessoas, podem passar os links, os nossos cards. Se não tiver o link, por favor, me acionem, que a gente encaminha para vocês, né? Então, a partir de agora, eu apresento a professora Suzy Matos, que está conosco aqui. Muito obrigada, professora Suzy, por estar aqui conosco. Eu sei que está no calorzinho da Bahia, de Salvador. Nós estamos aqui no frio de Curitiba, né? Ontem fez muito frio, hoje um pouquinho menos, mas está muito frio. Então, a gente agradece a tua participação e, a partir de agora, deixamos a palavra contigo. Obrigada a todos. Obrigada, professora. Obrigada, professor. É um prazer poder estar aqui com vocês. Estamos todos juntos, né? Eu aqui também sou coordenadora de psicologia do Grupo Edux também, só que com as marcas locais, né? Com a Unirui, aqui em Salvador. E, assim, eu adoro Curitiba, conheço Curitiba bastante. Gosto do friozinho de Curitiba, o povo de Curitiba é muito acolhedor. O povo de Curitiba adora baiano. A gente chega aí, todo mundo fala que é da Bahia, o povo já abre um sorrisão, né? Então, até parece. Mulher falando que... Então, tem alguém com o microfone aberto aí, né? Mas, enfim, no sorrisão também. Mas eu dei essa palestra uma vez aí para o Congresso Nacional de Psicologia que a gente teve do Grupo Edux, e aí os alunos de vocês gostaram da temática, me convidaram, então eu agradeço também aos alunos com a iniciativa, e estou sempre disponível, sempre que precisarem, né? Aqui na Unirui, diferente de vocês, a gente já tem 22 anos no mercado. Nós somos o primeiro curso de psicologia daqui de Salvador. Então, nós temos aí uma tradição gigantesca. E nosso curso é um curso muito reconhecido na cidade da Bahia. Então, assim, a gente traz uma bagagem muito grande e toda a responsabilidade, né, de sermos aí o primeiro curso de psicologia privado da nossa cidade. Então, a gente tem muita história aí para compartilhar. Então, precisando, estamos aqui todos juntos. E hoje a nossa temática é uma temática que, por um lado, atrai muita atenção, né? Quando fala, nossa, amor e doença, né? Então, todo mundo, como é que é isso? E mais ainda, é muito importante se falar, porque é algo que ainda é pouco estudado. Então, o que a gente conhece do amor patológico vem muito do senso comum
dos achismos. Então, eu trago aqui para vocês agora questões acadêmicas, né? Então, estudos feitos dentro da área da psicologia que vão tratar sobre essa doença, né? Que é uma doença, o amor patológico. E uma das nossas lutas ao falar do amor patológico, ao tratar, né, trazer o amor patológico para a saúde mental, é justamente conseguir, inclusive, incluir como uma doença no CID, né? Assim como a gente tem as dependências, né? A dependência para o jogo, a dependência do álcool. A gente quer incluir também o amor patológico porque ele é tratado como uma dependência, né? Só que é uma dependência de um ser humano e não uma dependência de algo ou de alguma coisa, né? É de alguém. Então, vou trazer um pouco para vocês falando um pouco sobre o que é. E aí, como a gente tem bastante tempo, né? Vocês podem ir trazendo perguntas no chat. Eu não sei como é que vocês preferem. Se preferem que eu responda no final, eu falo, né? Eu trouxe aqui uns slides para a gente estar compartilhando. A gente pode deixar as perguntas para o final, ou vocês também podem ir interagindo. Geralmente, como a gente está no modo online, fica mais organizado se a gente deixa para o final as perguntas, porque senão, né, o pessoal começa a ligar o microfone e fica meio bagunçado. Mas está à disposição. Como eu vou projetar aqui os slides, eu não consigo ver o chat. Então, vou pedir para os meninos aí da organização. A Maria Angélica já sinalizou que ela está aí nos ajudando com isso. Então, vocês organizam aí as perguntas e no final vocês vão me passando. Não. Estou vendo só umas câmeras aqui, Liz, que eu interagi. Não, Suzy, desculpa. Mas, eu dei oi para a professora Sara. Eu não me disponibilizei para auxiliar. Ah, tá. Eu até acho, gente, algo só para antes da prof começar, talvez seja até importante a gente dar de vez em quando uma desligadinha na câmera para não travar a prof do outro lado, que às vezes acontece, né? Em grandes eventos que tem muita gente, como a gente está com bastante gente no chat, às vezes pode acontecer dela travar, de a gente travar ela por estar com as câmeras ligadas, tá? Então, eu liguei só para dar um oizinho, e deixamos mais a prof, porque aí ela não... É mais fácil dela não travar, tá? Mas se um ou outro quiser ficar com a câmera ligada, pode ficar, tá? Mas só para não todo mundo ligar, porque senão pode travar ela do outro lado, tá? Só isso, gente. Não, inveja boa de vocês, viu, Sara? Porque aqui para os alunos ligarem a câmera da filha é um parto. Ah, imagino. Eu não gosto de botar a câmera, a gente tem que ficar todo convencimento. E aqui eu já tinha aluno com a câmera ligada, olha só. Não, é ótimo, é isso que eu falo, gente, é ótimo. Por isso que eu falei, se um ou outro quiser ficar com a câmera ligada, gente, por favor, fiquem, tá? Mas só não todo mundo, porque senão vai travar a prof lá do outro lado. Verdade, trava mesmo. Mas vamos lá, então, né? Vou colocar aqui os slides para vocês, e aí o pessoal, o Lincoln entrou em contato comigo aqui também. Sei que tem um pessoal da organização Sara que pode me ajudar aí depois com a organização das perguntas, tá? Vou aqui então, iniciar. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Não está aparecendo, não, né? Não, só está aparecendo... Agora foi. Foi? Tá indo. Então, vamos lá. Então, me apresentar um pouquinho para vocês, né? Eu sou professora Suzy Rocha de Matos. Eu tenho alguns estudos, né? Sou mestre em psicologia, mestre em ciências da saúde. Tenho alguns estudos em química e uma especialização em amor patológico. E, além de ser professora e coordenadora, eu também atuo na clínica, na psicologia clínica. E, assim, já tenho uma vasta experiência, aí, tanto na área, né, da saúde, com a psicologia hospitalar, dentre outras áreas dentro da psicologia da saúde, e com a psicologia social também, tá?
Então, tenho aí alguns aninhos aí de experiência com a psicologia e há alguns anos eu venho estudando o amor patológico, tá? Aí fiz um curso em São Paulo hoje eu posso dizer a vocês que eu diria que a única produção acadêmica que a gente tem no Brasil em relação ao amor patológico foi feito lá na USP, né, com a professora Eglaci Sofia, e ela dá alguns cursos de capacitação para a gente iniciar o trabalho com amor patológico. Então, foi lá que eu fiz a minha capacitação, e a partir daí, antes a gente já estudava, né, já buscava o conhecimento sobre, e a partir daí agora também a gente vem auxiliando também a professora Eglaci nessa luta que eu falei para vocês, que é incluir o amor patológico dentro das patologias do CID. Alguém falou comigo ou foi o microfone aí ligado? Foi o microfone, acho que foi aberto. Só, prof, tá aparecendo só a nossa tela, tá? Então, se tu quiser recompartilhar a tua tela, acho que aí aparecer teus slides. Não tá aparecendo os slides? Não, estava aparecendo só a nossa tela, assim, duplicada. Tenta de novo, que agora talvez vá. E aí, agora foi, agora perfeito. Então, estava falando com vocês nesse slide aqui, que vocês não estavam vendo. E aí, então, agora vamos para o próximo. Então, quando a gente fala de amor patológico, primeiro a gente tem que saber o que é amor. Então, o que a ciência entende como amor. Então, a gente vai lá nos primórdios, onde o nosso primeiro filósofo, né, que foi Platão, ele já falava um pouco sobre o amor, tá? E aí o próprio Platão, ele fala para a gente que o amor autêntico é aquele que liberta o indivíduo do sofrimento, que leva ao banquete divino. O que ele quer dizer com levar ao banquete divino? Que dá aquela sensação de bem-estar, de completude, né? De paz, de bem-querer, tá? Então, quando eu falo do amor, vem da palavra latim, né? Amore, e é uma emoção que predispõe alguém a desejar o bem de uma pessoa ou de alguma coisa, né? Então, eu posso dizer a vocês que eu amo o meu marido, que eu amo o meu filho, que eu amo o meu gatinho, né? Que eu amo a minha xícara. Enfim, eu posso amar várias coisas. E o fato de eu amar significa que eu desejo bem, né? Então, quando eu falo de amor, eu posso falar de vários tipos de amor. Amor ao próximo, né? Que é, vamos dizer assim, o amor altruísta, o amor à nossa sociedade, o amor ao nosso país, ao nosso estado, ao nosso bairro. Então, ao amor às pessoas que não necessariamente eu as conheço, né? A gente tem o amor filial, certo? Que é o amor do filho para com os pais. A gente tem o amor dos pais para com os filhos, que são diferentes, né? E a gente tem o amor romântico, que aí já é aquele amor físico, aquele amor carnal, né, por outra pessoa. E aí que a gente chama também dos pares, dos parceiros, né? E tem também os amores a uma causa, né? Eu amo, vamos supor, a psicologia social, né? Eu amo a psicologia da saúde, enfim. Temos aí as causas também que despertam esse sentimento de pertencimento, de desejo, né? E de querer bem. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque primeiro a gente precisa entender o que é o amor para a ciência e a gente precisa também separar que o amor que a gente vai estar falando aqui é o amor físico e carnal, tá? Então, quando eu falo em amor patológico, eu não estou falando de amor por causas, eu não estou falando de amor fraterno, né? Amor de irmão, não estou falando do amor filial entre pais e filhos, eu estou falando apenas do amor entre casais, tá? Independente de sexo, independente da forma como é essa relação, se são casados, se não são casados, se moram juntos, se moram em casas separadas, mas desse amor físico e carnal que envolve uma relação amorosa entre pares, tá? Entre parceiros. E aí, se eu falo de patologia, eu preciso também falar de saúde. O que é saúde, né?
Então, vem da palavra do latim salute, seria o mais alto estado do vigor mental e físico, tá? Então, assim, quando eu estou muito bem mentalmente e fisicamente, eu posso considerar que eu tenho saúde, eu estou com saúde, com uma boa saúde. E para estar com uma boa saúde, eu preciso ter um equilíbrio aí entre esse bem-estar físico e entre o bem-estar mental. Para além do meu físico e do meu mental, eu preciso também ter um bem-estar social, tá? Então, eu preciso estar inserido em locais, né, que a gente interage em diversos locais, que me proporcionem também esse bem-estar, tá? A saúde é sempre um estado conveniente e benéfico, tá? Então, assim, eu preciso estar sentindo esse benefício, essa conveniência, para dizer que eu estou em equilíbrio, para dizer que eu possuo bem-estar, tá? Já a patologia, né? O que é patologia para a ciência? Vem do grego, já não mais do latim, né? Do grego pathos, certo? E logos, tá? Então, patologia vem pato, doença, logos, tratamento, tá? Então, é o tratamento de uma doença. E aí, nosso querido Platão, já lá nos primórdios da ciência, traz para a gente que amor possessivo é aquele que move as pessoas a perseguirem seus parceiros, como se fossem objetos a adquirir. E ele utiliza, inclusive, o termo devorar, tá? Então, se eu tenho um amor, né, a ponto de eu precisar perseguir e estar com esse objeto ou essa pessoa, a ponto de achar que aquilo ali é uma posse minha, que precisa ser do meu jeito, que precisa estar sempre comigo, aí isso já se torna um amor doentio, uma doença, tá? E aí eu vou trazer para vocês o que é o amor patológico, cientificamente falando, enquanto doença, né? Ele se caracteriza pelo comportamento, e esse comportamento é repetitivo e sem controle, tá? De prestar cuidado e atenção excessiva ao parceiro ou parceira, tá? Em um relacionamento amoroso, com a intenção, que nem sempre é revelada, muitas vezes ela é, vamos dizer assim, escondida, tá? De receber o afeto e evitar sentimentos de angústia e menos-valia, tá? Então, assim, como assim, professora, né? Uma intenção velada, vamos dizer, de receber afeto. Porque o amor patológico, vamos dizer, o funcionamento, vamos dizer assim, do pensamento da pessoa que tem a doença se eu der muito cuidado e muita atenção para essa pessoa, para esse meu parceiro, tá? Ele vai perceber o quanto eu sou dedicada a esse relacionamento e vai me devolver esse afeto. Ele me devolvendo esse afeto, eu vou sentir uma completude, né? Vou me sentir tão amada, vou me sentir muito segura, e isso vai diminuir as minhas angústias e o meu sentimento de menos-valia, tá? Que seria, vamos dizer assim, uma baixa autoestima, uma insegurança em relação àquele relacionamento, tá? Então, o amor patológico, cientificamente, seria isso. Eu tenho um comportamento que é repetitivo e muitas vezes eu não tenho controle, eu não consigo controlar esse cuidado, essa atenção excessiva que eu dou ao meu parceiro, tá? E dentro dos estudos da psicologia, o amor patológico se encontra como um transtorno do controle do impulso. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, é uma doença que a pessoa não tem controle das suas ações. Esse prestar cuidado e essa atenção excessiva, a pessoa não consegue controlar. Quando ela vê, ela já fez, né? Quando ela vê, ela já está em sofrimento. Quando ela vê, ela já está causando ali uma relação patológica, tá? Então, dentro dos transtornos, o amor patológico se enquadraria como um transtorno do controle do impulso, certo? Falando um pouco, explicando um pouco o funcionamento aí, né, dessa doença, como é que ela funciona. Falando em termos epidemiológicos, é uma doença que acomete ambos os sexos, tanto o sexo masculino quanto feminino, porém, ela é mais recorrente na população feminina, tá?
Mas por quê? Porque nós temos aí também uma cultura, né, onde, na nossa cultura ocidental, as mulheres elas tendem a dar um valor maior à relação, tá? Então, as relações a dois, né, de parceria amorosas, para as mulheres, elas são prioridades mais do que para os homens. Então, tem uma questão cultural aí. E na nossa cultura, essa doença aparece, é mais recorrente na população feminina por conta desses hábitos sociais, tá? Na população masculina, ela é mais recorrente em outras atividades. Então, assim, vamos dizer assim, o homem ele tem tendência a considerar como prioridade, a dar prioridade a outras coisas que não sejam relacionamento. Por exemplo, trabalho, jogo, esporte, tá? O homem prioriza mais esse tipo de relação do que o amor, né? Do que a questão da relação. Professora, não é assim. Eu conheço homens que não são assim. Exatamente, eu também conheço. Por isso que acomete ambos os sexos. Mas se a gente for olhar de forma generalizada, com dados estatísticos, nós temos mais, mais recorrente em mulheres. E, vamos dizer assim, explicamos isso por esse comportamento social, tá? Geralmente, quando o homem tem o amor patológico, ele vem também associado a outras dependências. Então, quando o homem tem essa, vamos dizer assim, a relação como prioridade e chega a adoecer por conta dessa relação ou da forma como ele lida com essa relação, geralmente ele associa a outras dependências, que é o caso, por exemplo, do álcool, né, e de outras drogas, tá? Então, geralmente, o homem que tem o amor patológico, ele também tem a dependência por algum tipo de droga associada à doença. Tá? O que leva esse comportamento, né? Porque são comportamentos que as pessoas desenvolvem que caracterizam o amor patológico. Então, qual seria a causa? O que leva as pessoas a desenvolverem essa patologia? A gente tem algumas teorias, tá? A gente tem a teoria do apego, que baseia, que, né, dá um embasamento à pesquisa do amor patológico, a teoria dos estilos de amor e a teoria triangular do amor. Eu vou falar só um pouquinho para vocês da teoria do apego, por questões de tempo também, porque para mim falar da teoria dos estilos de amor e da teoria triangular do amor, eu teria que explicar primeiro para vocês como é que são essas teorias, e aí não daria tempo, né? Seria uma aula só para teoria do estilo do amor e outra aula só para a teoria triangular do amor. Mas a teoria do apego, visto que estamos aqui falando para o pessoal do curso de psicologia, a maioria de vocês já conhecem, né? Já estudaram lá em desenvolvimento humano. E é muito conhecida também dentro da área da saúde, né? Não é algo que é voltado apenas para o amor, como são as outras duas teorias. Então, vamos lá. Explicando psiquicamente, né, o amor patológico, a partir da teoria do apego de Bowlby, lembra que a gente tem lá 3 tipos de apego, né? A gente tem o apego seguro, o apego inseguro e o apego ambivalente, que a gente chama aqui de apego ansioso ambivalente. Tá? Então, lembrem lá que o apego seguro é aquele apego onde a criança, né, ela, mesmo na ausência do pai ou da mãe, ela sabe que o pai ou a mãe vai voltar e que ela está segura naquele ambiente, né? O apego inseguro são as crianças que não conseguem ter essa identificação que mesmo na ausência dos pais, elas estarão seguras e esses pais vão retornar. Estou falando de uma maneira bem generalista, né, gente? Que não é isso, a gente sabe que tem todo um desenvolvimento aí da teoria por detrás disso. Mas a criança se sente muito insegura em relação a esse amor dos pais, né? E a gente tem o apego ambivalente, que é, em parte, a criança se sente segura, em parte, a criança se sente inseguro. Isso gera uma ansiedade na criança, né? Sempre que tem aquela ausência. E é esse tipo de apego que caracteriza o amor patológico, tá? É esse apego ambivalente, tá? Onde o pai e a mãe, né? Os pais têm aquele comportamento de dizer que ama o filho, que o filho é tudo para ele, que está ali a qualquer momento, mas sempre que a criança faz algo que eles julgam que é errado,
né, que eles julgam que não foi correto, aí eles trazem o abandono para essa criança, que é, não, meu filho não faz isso, então se você fez isso, você não é mais meu filho. Não te amo mais, agora eu só amo fulaninho. Não quero mais você, meu filho agora vai ser fulano de tal. Então, traz essa ambivalência, né, na relação. E é essa ambivalência na relação que é uma das causas psíquicas que a gente estuda do amor patológico, tá? Por quê? Porque essas ameaças de abandono que a criança sofre lá na primeira infância, né? Desde a primeira infância, na verdade, porque isso é um comportamento recorrente desse tipo de pais, né? Então, assim, essas ameaças e essas inseguranças que são despertadas na criança desde a primeira infância, elas acabam espelhando a forma como essa criança vai se comportar na vida adulta, né? Então, é um embasamento para o comportamento dessa criança na vida adulta. Então, como ela sofre ameaça de abandono, separação, né? Incerteza da disponibilidade dos pais, né? E sofre, desde essa primeira infância, muita ansiedade com a separação. Ah, minha mãe foi embora, ela não vai voltar mais. Ah, minha mãe não me ama mais. Ah, meu pai não me ama mais. Ah, eu fiz isso errado, então meu pai não me ama mais. Então, ela sofre essa ansiedade desde lá da primeira infância, né? Ela traz tudo isso, toda essa bagagem para os relacionamentos dela na vida adulta, né? Então, isso reflete aí diretamente na forma como ela se relaciona com as pessoas, com seus pares na vida adulta. Tá? E aí a gente tem as principais características, né, do amor patológico, que seriam pensamentos e comportamentos impulsivos para cuidar do interesse do parceiro, com reconhecimento de que abre mão das suas próprias atividades e do seu próprio desenvolvimento, tá? Então, eu vou ler aqui para vocês tudo, depois eu vou dando exemplo, que aí vão surgir as identificações, né? Comportamentos impulsivos com o intuito de avaliar a angústia decorrente da falta, seja física ou afetiva do parceiro, tá? De aliviar. Então, assim, por exemplo, né? Meu namorado, eu mandei mensagem e meu namorado não me respondeu, ou ele passou o dia inteiro sem falar comigo. Aí eu começo a desenvolver comportamentos impulsivos, no intuito de aliviar essa falta. E seria o quê? Mandar um monte de mensagem, ligar para a casa dele, ligar para os amigos, ligar para a mãe, né? Para os familiares, para saber se ele está, por que ele não está atendendo, ou ligar várias vezes, né? Então, são comportamentos que são impulsivos. Por quê? Porque a pessoa não consegue controlar. Ela faz aquilo de forma impulsiva, tentando aliviar essa angústia que ela está sofrendo por conta da falta, né, desse parceiro. E isso pode acontecer também por conta da falta afetiva, porque às vezes o parceiro está do lado, mas não está dando atenção para a pessoa. Então, ela fica naquela busca, né, de chamar a atenção do parceiro. E aí briga porque está no celular, ou briga porque está na televisão, ou briga porque não está perto dela, enfim. Então, tem esses comportamentos impulsivos, né, para aliviar a falta desse parceiro. Como eu já dei os exemplos, né, já dei o exemplo nesse, deixa eu dar o exemplo no anterior. São os pensamentos ou comportamentos impulsivos de cuidar do interesse do parceiro, né? Então, assim, por exemplo, né, eu hoje ia almoçar fora com uma amiga, mas aí o meu parceiro me liga e diz assim, não, eu queria almoçar com você. Aí prontamente eu desmarco o compromisso que eu já tinha para almoçar com ele. Ou até questões de trabalho, né? Por exemplo, aí parceiros que pedem a parceiras e vice-versa, viu, gente? Tanto masculino quanto feminino. Estou falando aqui a partir da visão, né? Da minha visão, mas vocês aplicam aí tanto para homem quanto para mulheres. E aquela questão do, por exemplo, ter de deixar de trabalhar para se dedicar ao relacionamento. Ou não poder assumir mais responsabilidades no trabalho porque você precisa de mais tempo para se dedicar ao seu relacionamento. Acreditem, gente, tem gente que rejeita a promoção, rejeita o seu desenvolvimento, né, profissional para se dedicar mais à relação, tá? E tem as pessoas que têm um amor patológico e não chegam a tal nível, mas abrem mão, por exemplo, do convívio com familiares, com amigos, né, com o próprio cuidado físico, deixam de fazer coisas que eram importantes
né, antes desse relacionamento. Então, elas abrem mão dessas coisas que eram importantes para poder estar se dedicando a esse parceiro, a esse relacionamento, tá? Temos aí também a oscilação entre a certeza e a insegurança com relação ao afeto desse parceiro, né? Então, tem momentos eu tenho certeza que ele me ama, tenho certeza que eu sou a mulher da vida dele. E daqui a pouco vem insegurança. Não, mas não me ligou, não, mas falou comigo daquela forma, não, mas está muito tempo sem falar comigo. Então, ó, a ambivalência que a gente falou lá da teoria do apego, né? Então, tem essa ambivalência. Tenho certeza que me ama e tem hora que não, já não sei se me ama, já não sei se é assim, acho que não está gostando mais da mesma forma. Então, essa ambivalência, ela é recorrente aí no amor patológico, tá? E aí, por conta dessa insegurança, vem a tentativa de controle do parceiro, né? Com os ciúmes exagerados. Então, eu preciso ter acesso ao celular, eu preciso saber com quem está falando, eu preciso saber que hora chegou, que hora saiu, que horas vai voltar, com quem está, o que está fazendo, né? Então, existe essa tentativa de controle do parceiro ou da parceira. Baixa autoestima, né? Eu posso ser a pessoa mais linda, mas sempre vai ter alguém que vai ser mais lindo que eu, ou que vai ter alguma característica que vai chamar mais atenção do que eu, ou que está chamando mais atenção do meu parceiro do que eu, e aí eu começo a vir com o sentimento de menos-valia. Não, porque eu não sou tão boa naquilo, ou não sou tão bonita, ou não gosto de tal coisa. Então, a autoestima também está aí junto com as características do amor patológico, porque essa insegurança toda também, né? A gente sabe, quando a gente estuda aí a psicologia, que a baixa autoestima, ela está junto ali com a insegurança, né? De não se sentir apropriado, certo? Sentimento de vazio e carência afetiva. Então, assim, sempre que o meu parceiro não está me dando a total atenção, eu me sinto rejeitada ou abandonada, e isso me gera raiva, isso gera muita briga no relacionamento, porque eu acabo cobrando essa atenção, né? Eu acabo cobrando esse afeto do meu parceiro, tá? Então, essa cobrança vem desse sentimento do vazio, né? Das pessoas que têm AP. E a dependência do parceiro, né? Eu não posso mais fazer nada sozinha, eu não posso mais tomar nenhuma decisão sozinha, tudo eu preciso do aval dele, eu preciso estar com ele. Se não tiver com ele, não faz sentido. Não tem mais vida individual, tudo é com o parceiro, né? E aí, existe também, em algumas pessoas, um mecanismo de defesa. Então, para que eu não viva tudo isso, ou para que eu não viva a angústia do abandono, eu crio aí um escudo, um mecanismo de defesa, onde eu simplesmente não estabeleço vínculo amoroso para não poder vivenciar essa angústia, essa ansiedade da separação, certo? Então, eu tenho, por um lado, as pessoas que têm amor patológico e que vivem essa relação com essa dependência desse parceiro, e eu tenho, por outro lado, as pessoas que têm amor patológico e não se vinculam, justamente para evitar a angústia da separação, né? Então, como é muito ambivalente, né? Eu tenho certeza que me ama, eu já não acho mais que não me ama, para evitar essa insegurança, eu nem me relaciono. Prefiro não estabelecer vínculo, porque assim eu estou me protegendo, né? Estou me defendendo da angústia gerada por essa separação, por essa possível separação. Então, vamos lá, tá? Aí eu trouxe aqui para vocês, por quê? Porque sempre que a gente fala de amor patológico, e aí eu digo a vocês, aí como professora também de psicopatologia, a maioria das doenças, né, relacionadas à psique, a gente começa a se identificar, meu Deus, eu tenho isso, ou então eu conheço alguém que tem, né? Eu tô aqui lembrando de fulano de tal, que é assim. A minha amiga, que não é mais minha amiga porque começou a namorar, né? Então, sempre que a gente fala de patologias, começam a vir as identificações. E a gente precisa ter cuidado, né? A gente precisa diagnosticar. Por quê? Porque é uma doença muito comum, sim, na nossa população, por conta dessa questão cultural, né? Da nossa forma de lidar com as relações aqui, não só no Ocidente, mas na América Latina. Os latinos, eles têm uma cultura do amor que chega a ser patológica, e é algo cultural, que a gente precisa aí
repensar, né, e reavaliar alguns comportamentos, para que as próximas gerações não entrem aí nessas questões. Mas sim, é muito comum, só que a gente precisa ter o olhar também científico, o olhar profissional, até para saber como ajudar e como diagnosticar essas pessoas, né? Então, vamos lá. Então, assim como qualquer transtorno da psicologia, quando a gente começa a falar, né, dos sintomas, todo mundo, ai meu Deus, eu tenho isso. É engraçado porque nas aulas de psicopato, os alunos começam a achar que tem todas as doenças que a gente está trazendo ali. Eu tenho isso, mas eu tenho aquilo também. Por quê? Porque pegar um sintoma, tem um sintoma de uma coisa, um sintoma da outra, outro sintoma da outra e acha que tem tudo. Não, não é assim. Existe um quadro que caracteriza aquela doença, tá? Então, aí eu trouxe aqui algumas coisas para a gente tentar aí, né? Avaliar como é que está essa dosagem aí do amor, se está no amor saudável ou se está já indo para um amor doentio, tá? Então, vamos lá. Você costuma sentir angústia, taquicardia ou suor quando seu parceiro ou parceira se distancia ou quando brigam? Então, entenda como angústia, né? Claro que você vai ficar triste, você brigou com seu parceiro, então você vai ficar triste, vai ficar chateada, mas é aquela angústia que chega a desenvolver sintomas físicos como taquicardia, sudorese, né? Insônia, não consegue dormir, e aquela palpitação no coração, então perde o apetite, a vida perde sentido, você já não quer mais sair, já não quer fazer mais nada. Aí tem que estar atento, certo? Preocupação. Costuma se preocupar de maneira excessiva com a vida do seu parceiro, deixando, inclusive, de cuidar da sua, né? Então, assim, eu me preocupei tanto em resolver as coisas do meu parceiro que eu não resolvi o que eu tinha que resolver para mim. Tá? E isso é um comportamento recorrente, não foi que aconteceu hoje, tem acontecido sempre. Tá? Então, assim, eu já vi, inclusive com alunos, assim, a aluna falou para mim, eu deixei de entregar meu trabalho porque eu precisei ajudar meu marido a fazer tal coisa. Então, assim, tem que estar atento. É um comportamento pontual ou é algo que está acontecendo com recorrência, né? Porque você deixar uma vez de fazer alguma coisa para ajudar o outro, é perfeitamente normal, seja esse outro seu familiar, seu amigo, seu parceiro. Mas isso se tornar recorrente a ponto de você abrir mão, né, das suas coisas para estar sempre fazendo as coisas para o outro, aí já não está mais no lado do saudável, né? Em relação à atenção, você não consegue diminuir a atenção e o cuidado que presta ao seu parceiro. Não dá. Eu já tentei diminuir, mas eu não me sinto confortável. Eu preciso, né, estar presente, dar essa atenção, me fazer presente na vida dessa pessoa. Eu preciso cuidar dessa pessoa, né? A ponto, inclusive, de abrir mão do meu próprio cuidado, tá? E você não consegue reduzir isso, né? Já virou aí um hábito, já é algo que você não tem controle, então tem que estar atento. Controle. Gasta muito tempo para controlar as atividades do parceiro, em ações como ligar, né? Ir atrás, não consegui falar, já teve casos assim, né? E eu tenho uma paciente que o namorado não conseguiu falar com ela estava em casa. Ele não conseguiu falar com ela, ligou no celular, ela estava dormindo, enfim, não estava com o celular perto. E ele ligou para a casa dela, aí as pessoas, não, ela está aqui, mas ela está dormindo. Acho que foi a irmã. Falou, não, ela está aqui, mas ela está no quarto, deve estar dormindo. Mas a irmã também não deu muita bola para ele. Ele bateu na casa dela. E a irmã viu ele com a mão em cima do capô do carro dela para ver se ela realmente estava em casa ou se ela tinha saído. Né, para ver se o carro estava quente. Ou se ela realmente não, se ela estava em casa. Então, esse controle né, de ter que ligar, de ter que mandar mensagem, de ter que saber o tempo todo aonde está, com quem está, se foi, se não foi, que horas volta, se é algo excessivo que você não consegue controlar, tem que estar atento, né? Abrir mão, né? Mais uma vez, você já deixou de fazer coisas que você gostava muito de fazer por conta do relacionamento, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de dançar. E aí é verdade, viu, gente? Eu gosto mesmo, eu danço. E aí, mas meu parceiro é muito ciumento e ele não gosta que eu tenha esse contato físico com outras pessoas.
E aí eu não vou mais dançar, mesmo sendo algo importante para mim, porque eu vou priorizar meu relacionamento, porque isso é algo que incomoda ele. Ah, mas eu gosto muito também de sair com as minhas amigas. Eu saio muito com as minhas amigas, mas eu não estou mais saindo com as minhas amigas porque eu preciso estar com o meu parceiro e incomoda eu ficar saindo sempre com as minhas amigas. Então, eu não estou mais saindo com as minhas amigas. Inclusive, eu também não tenho mais amigos no meu trabalho, porque o fato de eu ter amigos homens no meu trabalho incomoda o meu parceiro. Então, para evitar confusão, eu também não estou mais me relacionando tanto com os meus colegas homens. Olha aí a quantidade de coisa que eu já abri mão por conta desse relacionamento. Então, quem sou eu? O que é importante para mim? Está se perdendo aí. Né? Então, estou abrindo mão demais. Porque, claro, gente, se relacionar implica, assim, abrir mão, ceder. Mas precisa ter um equilíbrio, né, entre esse abrir mão e esse ceder. Porque senão você perde sua identidade. Né? Você deixa de ser você. E quando a pessoa te conheceu, ela te conheceu daquele jeito. E você conheceu um parceiro daquele jeito. Então, vocês precisam, na verdade, se alinhar, né? Se conhecer, identificar o que dá para abrir mão e o que não dá para abrir mão. Que é preciso adaptação. Tá? Então, se está abrindo mão demais, né, em prol da relação, tem que ficar atento. Tá? E aí tem um ponto importante. Se o seu relacionamento traz problemas para a sua vida pessoal e ou familiar, e mesmo assim você mantém, né? Então, é o parceiro que, por exemplo, tem ciúme dos próprios filhos. Às vezes não são nem filhos dele, né? São filhos de outras relações. E, às vezes, é do próprio filho. Né? Ah, você dá mais atenção para a criança do que para mim. Né? Ah, mas o tempo todo você tem que estar com sua mãe e eu fico como? Né? Pô, mas de novo você estava em casa? E assim, gente, é tudo muito sutil, né? Porque a gente está falando aqui de relações, então, claro, vai ter a pessoa que não consegue desvincular da família e que não está prestando atenção na relação e que é justo que o parceiro reclame, que o parceiro pontue. Mas tem o parceiro que quer tanto esse controle que não quer que o outro tenha a relação estreita com o familiar. Né? Tem parceiro que tem ciúme de irmão, parceira que tem ciúme de irmã, né? De prima, então, prima e primo é um caos, né? E tem gente que chega à gravidade e tem ciúme de pai e mãe, de sobrinho, de filho, né? Então, assim, esse relacionamento está causando problemas na sua vida pessoal. Então, assim, além da sua família, também seus amigos, pessoas que você já conhecia antes, interagia antes, né? Então, precisa ter essa cautela, né? Porque se você está abrindo mão demais ou está controlando demais, né? Tem algo aí que não está em equilíbrio. E mais ainda, você sente que isso não traz bem-estar. Porque por mais que você controle, por mais que você dê todo o cuidado, tenha toda a preocupação, abra mão de tudo, você ainda sente o vazio, você ainda sente a insegurança. Nada que você faça, nada de todas essas precauções que você toma, de viver a relação, né? Muitas pessoas, por inteiro. É por inteiro mesmo? Né? Ou é algo patológico? Então, assim, se desses 6 pontos aqui, vocês se identificaram com os 3, tem que estar atento. Pode ser, né? Aí um sinal, tá? Eu trouxe para vocês aqui que isso aqui saiu no Jornal à Tarde. O Jornal à Tarde é um dos maiores jornais aqui de Salvador, em 2008. Ou seja, não é uma questão nova, mas é uma questão pouco falada. E ainda é pouco estudada pela ciência, tanto que a gente tem uma tese de doutorado publicada aqui no Brasil, que fala sobre amor patológico. Né? Fora do Brasil, a gente tem outros estudos, mas no Brasil a gente só tem essa, lá na USP. Então, assim, é algo que, inclusive, veio de uma novela que falava do amor patológico, mulheres apaixonadas. Então, foi na época dessa novela que apareceu, né, que começou a se falar do amor patológico, mas é algo que já existe há muito tempo, que já é estudado há muito tempo, mas no Brasil a gente ainda tem poucos estudos, né?
Então, aí eu trouxe aqui para vocês aqueles sintomas que a gente acabou de falar, mas né, de uma maneira mais lúdica, né? Então, aqui a gente tem o controle, né? Eu preciso controlar o meu parceiro, eu preciso saber exatamente para onde ele está, com quem ele está, que horas ele chegou, por que não atendeu, por que demorou de responder, né? Eu preciso desse controle. Por mais que ele responda, a resposta nunca é satisfatória, né? Tem esse detalhe. A abstinência. Não falei com ele hoje. Passou um dia sem falar comigo, pronto. Né? Então, assim, como assim? Você não falou comigo o dia inteiro? Oi? A pessoa não trabalha, a pessoa não tem outras atividades. Né? Então, um dia sem falar com a pessoa. Claro, quando você mora junto, não tem muita essa possibilidade. Mas quando não mora, né? Então, um dia que você fica sem falar com a pessoa já não te ama mais, aconteceu algum problema, é obrigatório falar todo dia? É obrigatório falar várias vezes no dia? Como que eu me sinto quando eu estou ausente? Eu sinto falta? Eu preciso saber onde a pessoa está, eu preciso saber o que ela está fazendo, eu preciso que ela saiba que eu estou sentindo falta dela, eu quero que ela sinta falta de mim. Então, tem essa questão da abstinência e tem mais ainda, né? Tem os sintomas físicos da abstinência, que é o que eu falei, né? Sudorese, taquicardia, angústia, insônia, não consegue dormir, passa a noite inteira pensando, porque eu briguei, porque será que está em casa, por que não me atendeu, por que não me mandou mensagem, né? Então, além dos comportamentos, tem também a questão física, né? De interferir diretamente, né? No seu corpo físico, né? Perde o apetite ou come demais, né? E aí vem as comfort foods, as comidas que dão aquela sensação de prazer. Então, se eu tô chateada, briguei, tô irritada, vou comer, né? Mas eu vou comer o quê? Vou comer hambúrguer, batata frita, sorvete, chocolate. São as comidas conforto, né? Que dão a falsa sensação de conforto, tá? O cuidado excessivo, né? Que a gente já falou aqui tantas vezes. O desprendimento de tempo e energia, né? Eu gasto muito tempo e muita energia apenas com o meu relacionamento. Eu não consigo mais desenvolver as minhas atividades de faculdade, de trabalho, de vida social, porque todo o meu tempo, toda a minha energia está voltada para o meu relacionamento. Gente, isso cansa, isso é cansativo demais. Né? Não dá para ser saudável. Né? E aí, dentro disso, vem os abandonos dos interesses. Tudo aquilo que eu gostava de fazer, eu deixo de fazer, eu abro mão, porque todo o meu tempo, toda a minha energia, todo o meu cuidado é para o relacionamento. E mais ainda, eu tenho consciência de tudo isso. Eu sei que eu estou fazendo demais, eu sei que eu estou controlando, eu sei que eu sou demasiado ciumenta, eu sei que eu estou abandonando meus interesses, que todo o meu tempo está sendo gasto no meu relacionamento, eu tenho consciência de tudo isso, mas eu não consigo parar. Por isso, transtorno do controle do impulso. Eu ajo pela impulsividade, eu não consigo controlar, eu não consigo parar, eu não consigo diminuir esses hábitos que não são saudáveis. Tá? E aí, gente, é importante, dentro de tudo que a gente está falando, ter um diagnóstico diferencial entre o que é o amor patológico e o que é o ciúme patológico, tá? Por quê? Porque muitas vezes a gente vê as pessoas no senso comum confundindo uma coisa da outra. Existe também uma doença que chama ciúme patológico, tá? Então, assim, é importante a gente diferenciar. Então, vamos lá, aquela pessoa que é agressiva, que chega a cometer, né, o homicídio do parceiro pela questão do ciúme, né, pela questão da insegurança. Aquilo é amor patológico ou é ciúme patológico? Tá? Então, um ponto importante, o amor patológico, a pessoa se vitimiza. E existe aí uma autoagressividade da pessoa que tem amor patológico, tá? Então, eu sou sempre a vítima. Por quê? Porque eu que cuido do relacionamento. Eu me dedico totalmente ao relacionamento. Eu abro mão de tudo para esse relacionamento. Eu cuido tanto de você e assim que você me devolve, amor patológico. Autoagressividade. Eu vou comer demais, ou eu vou parar de comer, ou eu vou tomar remédio, vitimizar, compadecer o meu parceiro, né? Inclusive, existe sim a ideação suicida.
frequente no amor patológico. Então, é algo que precisa ser visto e precisa ser cuidado, porque envolve, sim, né, o risco de morte. Tá? Porque é numa dessa de chamar atenção ou de demonstrar o sofrimento que acontece mesmo algo irreversível. Tá? Então, existe essa autoagressividade, essa vitimização no amor patológico. Tá? Já no ciúmes patológico, não. Existe a heteroagressividade. Então, a pessoa é agressiva com o outro. Né? Então, por exemplo, quando a gente vê uma situação de feminicídio, geralmente existe o ciúme patológico do homem para com a mulher. Mas, geralmente, essa mulher tem amor patológico. Então, é muito comum aquela coisa da tampa e do balaio, né? A tampa da panela. Então, é muito comum, porque, para mim, gente, estar numa relação doentia, o meu parceiro não tem como ser saudável. Porque uma pessoa saudável, ela não sustenta uma relação doentia. Então, uma pessoa saudável, ela não vai querer que o parceiro abra mão das coisas para estar com ela. Ela não vai permitir, né, se abrir mão daquilo que é importante para ela por conta da relação, e ela não vai permitir que o outro faça a mesma coisa. Ela vai se sentir invadida com esse cuidado excessivo, com essa devoção, né? Ela não vai permitir essa questão do controle, e ela não vai querer controlar. Então, não vai dar certo. Então, para sustentar uma relação doentia, ambos têm ali, né, alguma doença, alguma inconsistência que está fazendo com que aquela relação permaneça, porque senão não vai ficar. Tá? E muita mulher tem a questão do ciúme patológico, né? Ela vai para cima, ela bate no marido, e quando não bate de forma física, bate da forma emocional, psicológica, às vezes utiliza o filho. Então, assim, esse diagnóstico diferencial, ele é importante, porque o tratamento de amor patológico é totalmente diferente do tratamento do ciúme patológico. Tá? Então, é importante, ao pensarmos sobre amor patológico, não colocar todo mundo na mesma caixinha, porque a forma, inclusive, de cuidar é diferente. Tá? Então, aí eu trago para vocês um pouco também dos estágios, né? Dos estágios do amor patológico. Nosso horário de término é até que horas? 11? Isso, até às 11. Uhum. Tá, deixa eu ver aqui. Então, tá na hora de eu já terminar para poder irmos para... Gente, é muita coisa. Para a gente ir para as perguntas, né? Deixa eu ver aqui o que eu posso pular aqui para vocês. Então, vamos lá. O que a gente vê para entender aqui o funcionamento do amor patológico? Existe aí um funcionamento nas relações. Primeiro, a gente conhece a pessoa, né? Tem ali uma atração física ou emocional por essa pessoa. E aí vem o segundo estágio, que é o estágio da paixão, né? Estou apaixonadinha, só penso na pessoa, quero estar com a pessoa o tempo todo. Depois, tem o estágio da desilusão, tá? Por quê? Porque vem aquela questão da fantasia e realidade, né? O que eu fantasiei da pessoa quando eu estava apaixonadinha e qual é a realidade dessa pessoa quando eu conheço a pessoa que vem toda a história de vida e tal. Então, tem uma desilusão, porque não vai ter ninguém perfeito, ninguém é perfeito. E aí, se eu consigo passar do estágio da desilusão, aí eu tenho um amor saudável. Por quê? Porque eu amo a pessoa do jeito que ela é, com os defeitos, com as dificuldades, com a bagagem que ela traz. Tá? Então, eu sei quais são os defeitos, eu sei o que a pessoa precisa melhorar, eu sei também as potencialidades dessa pessoa, e eu aceito ela desse jeito. Tá? Aí, sim, eu vou para o amor saudável, ou acaba, né? A desilusão é tamanho, o choque é tamanho, as diferenças são tantas que acaba ali. Tá? Então, esse é o funcionamento. No amor patológico, a pessoa não passa para esse estágio da desilusão para chegar no amor saudável. Ela para ali no estágio da paixão. Né? É aquela coisa intensa, é aquela coisa exagerada o tempo inteiro. Né? Então, ela fixa ali nesse segundo estágio, que é o estágio da paixão. Tá? E por isso, esse cuidado, essa atenção de forma repetitiva, sem controle, né? Sempre como se estivesse no início. E mais, ela quer que o parceiro também tenha isso. Porque você era assim, porque antes você fazia assim. Gente, passou da fase, né? Vamos para um outro estágio. Não, ela está sempre ali presa no estágio da paixão, tá?
Tá. É importante a gente entender que o amor excessivo, ele traz no nosso sistema nervoso central um estado de euforia, tá? Que é induzido, é a mesma coisa de ser da utilização de drogas mesmo, né? Existe ali uma sensação de euforia causada no sistema nervoso central, tá? Para essas pessoas que têm esse amor excessivo, que têm esse amor patológico. Então, por isso que a gente trata como uma dependência, né? E por isso que ela está dentro do controle do impulso, tá? Das doenças de controle do impulso, tá? E aí a gente tem aqui a própria substância, né? Que o amor pode produzir, que é a feniletilamina, tá? Que explica aí toda essa bioquímica da dependência. Eu ia explicar isso para vocês de forma mais detalhada, mas vou passar rapidinho por conta do tempo, né? Para o tratamento, né? E aí vem para o tratamento psicoterapia individual, de casal, psicoterapia de grupo e acompanhamento psiquiátrico em algumas vezes. Lembra que eu falei para vocês que em alguns casos o paciente chega a ter mesmo o risco de morte, então em alguns casos é preciso, assim como qualquer dependência, em alguns casos é preciso acompanhamento psiquiátrico, tá? E aí, gente, como qualquer dependência, não há cura, e sim recuperação. Então, uma vez que você tem amor patológico, e mesmo você se tratando, você se cuidando, pode ser que em algum momento tenha algum gatilho ou uma nova relação, né, ou algo que aconteça na sua relação que pode vir aquele comportamento. Vamos pensar no dependente químico, né? É aquela coisa, me curei, me tratei, tô limpo. Mas estar exposto ao ambiente, né, da droga, da substância de dependência, pode fazer com que eu volte a usar. Então, é um tratamento sempre, é um cuidado eterno que eu vou ter, né? Então, quando se tem amor patológico, a gente tem que estar sempre atento, mesmo estando num momento de estabilização, porque pode aparecer algum gatilho que inicie novamente os comportamentos, né, patológicos. E aí, como tratamento, a gente tem os grupos de apoio, que são muito importantes. As cidades geralmente têm, e aí vocês podem buscar em Curitiba, né, que é o MADA, que é o Grupo Mulheres que Amam Demais, o DASA, que é o Dependente de Amor e Sexo Anônimos, e o ADA, que são Homens que Amam Demais Anônimos, tá? Então, existem esses grupos de autoajuda que são muito significativos, que funcionam, né, como os NAs, os AAs, que dão esse grupo de suporte às pessoas que têm a doença, tá? Então, para a gente finalizar, o que fazer, né? Eu tenho um AP, eu conheço alguém que tem AP, o que eu faço? Enquanto profissional de saúde, o que eu faço? Ou eu me diagnostiquei, o que eu faço? Então, vamos lá. Primeiro, né? Se eu acho ou eu sei que eu tenho o amor patológico. Autoconhecimento e autoavaliação. Falar sobre isso abertamente, pedir ajuda, buscar ajuda, né? E buscar um tratamento especializados, para além também dos grupos de ajuda mútua, né? Porque tem os grupos, mas não, por exemplo, não é qualquer psicólogo que está apto a trabalhar com amor patológico. Pelo contrário, tem psicólogo que vai trabalhar com técnicas que vai alimentar aquilo ali, né? Então, assim, eu preciso saber o que é o amor patológico, eu preciso conhecer as técnicas de tratamento, inclusive, do amor patológico, para realmente ter um tratamento eficaz para o meu cliente, certo? Então, assim, eu percebi que o meu parceiro, ou que o meu familiar, né, ou que alguém que eu conheço tem amor patológico, então, assim, uma coisa que você pode fazer é ajudar realmente nesse preenchimento desse vazio, né? Mostrar para essa pessoa que ela está tendo um comportamento que é doentio e auxiliar, né? Não é porque eu vou ligar, não ligue não. Vamos fazer aqui outra coisa, sabe? Dar aquele suporte de como a gente trabalha muitas vezes com a dependência química. Aí me deu vontade de usar, me deu vontade de consumir. Liga para alguém. Faz alguma coisa que tira o foco, né? Então, assim, ajuda nisso, nesse preenchimento, né? E aí, apontar, ó, tá vendo? Você tá fazendo de novo. Ó, tá vendo que isso aqui que você tá fazendo foi aquilo que eu falei? Então, mostra para essa pessoa, ajuda ela, para ela mesma identificar que aquilo que ela tá fazendo não é saudável, que ela precisa de ajuda, que ela precisa de tratamento, né?
E aí, enquanto profissional de saúde, né, o tratamento psicoterapêutico, né, muitas vezes o tratamento medicamentoso, o encaminhamento, né, para profissionais especializados e para esses grupos de ajuda mútua, e a sua própria capacitação, caso você queira trabalhar com isso, para trabalhar com a forma correta, né, com os estudos corretos, para você ter ferramentas corretas para ajudar aí ao seu cliente, tá? E a gente tem hoje, por exemplo, escalas, a gente tem testes que a gente aplica para saber, né, testes mesmo, quando a gente faz a avaliação psicológica, a gente tem a avaliação para o amor patológico, para saber se a pessoa tem o nível que está, qual é o tipo de amor, enfim, tem muita coisa ainda aí que não dá para trazer para vocês, né, no caso do tempo. E fazer algumas intervenções aí que podem ser eficazes para tal patologia, mas para isso você precisa também da qualificação, tá? E aí, para acabar, a gente precisa conversar também, vocês, né, devem estar cheios de dúvidas. Gente, e aí vocês me perguntam, mas professora, então o que é o amor saudável? Porque a gente está tão acostumada, né, na nossa cultura que idealiza esse amor e patologiza esse amor, então o que é o amor saudável? Gente, o amor saudável é o companheirismo, mas é o companheirismo que você tem ali o afeto, você tem um cuidado do outro, mas você tem a sua individuação, você respeita também a sua individualidade e a individualidade do outro. Você aceita a si mesmo e busca melhorar, mas você também aceita o outro com os defeitos que ele tem, né? E supera isso, né? Eu sei que ele tem isso de errado, mas eu ainda invisto nessa relação. Eu não fico só na idealização, eu trabalho com a realidade, né? E eu opto, eu tenho escolha, sabe? Então, assim, se eu consigo lidar com o meu ciúme, se eu consigo lidar com a minha insegurança, eu consigo escolher se eu vou mandar mensagem, se eu não vou, se eu vou brigar ou se eu não vou, tá? E eu escolho estar nessa relação. Mas se eu escolho sair, eu também banco isso, tá? E mais do que isso, essa relação me traz bem-estar, me deixa confortável, me deixa segura, me faz bem. Mas se essa relação não está me fazendo bem, está me adoecendo, está me trazendo angústia, ansiedade, então não está sendo saudável, tá? Então é isso, gente. Eu espero ter trazido um pouquinho, é muita coisa, né? Eu tentei resumir aqui no tempo que a gente tinha, e aqui tem algumas das referências que eu usei. Hoje, inclusive, tem um guiazinho que a professora Eglaci Sofia fez, tá? Que é esse aqui, ó, como lidar com amor patológico, tá? Tem aqui cordas, ó, como lidar com amor patológico. Ela fez um manual, tá? Para tanto os profissionais de saúde quanto as pessoas que têm o amor patológico ou que conhecem pessoas que têm, possam não só entender o que é o amor patológico, é um manualzinho bem fininho, bem pequenininho, para que as pessoas possam entender e também ajudar, né, as pessoas, ou se ajudar, são as pessoas que têm essa doença, tá? Então, é isso. Aqui eu deixo também meu e-mail, tá? Quero agradecer a vocês esse tempo, o interesse, o convite, e deixo meu e-mail para quem tiver aí com vergonha, não gosta de perguntar ou quer saber algo mais, tem aí meu e-mail para que vocês possam entrar em contato, tá? Lembrando que meu nome é com SY, se mandar com Z ou com I, não chega, tá, gente? Então, fica aí meu contato para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram falar sobre algo ou pedir algo, enfim, tá? Fica aí o canal de comunicação. É isso, gente. Vamos agora para as perguntas. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, Prof. Suzy, de novo, pela, né, possibilidade de ouvir você estar aqui com a gente hoje. Acho que é um tema que a gente pode ficar aqui, né, falando horas e horas. O amor é um tema que já chama atenção, né? Falar de amor já é algo que as pessoas já se focam, ainda mais falando sobre amor patológico, né? Então, algo que a gente falou, né? Pouco estudado ainda no nosso país, então, obviamente, ainda causa bastante interesse, assim, tem muita coisa dentro dele que a gente poderia aí usar mais tempo para ficar aqui conversando, né? Mas, então eu vou começar fazendo uma pergunta para ti, dentro das coisas que tu falou, que eu fiquei aqui pensando, né? Logo no início,
você falou um pouquinho sobre as questões mesmo que envolvem as questões de gênero, né? As mulheres mesmo sendo mais propensas pela nossa cultura a ter este amor patológico, né? A vir a ter esta patologia. E aí eu fiquei pensando para a gente mesmo pensar, né? Não necessariamente termos uma resposta, porque, né? São um diálogo mesmo. Mas como é que você vê essa possibilidade de mudança com relação, pensando nessas questões, né, de gênero, né? Como é que a gente pode pensar uma mudança social disso? Ou na clínica mesmo, como é que a gente pode transformar a realidade da nossa paciente que chega com esses sintomas, com essa doença, né, que ainda nem é entendida, compreendida no CID, né, como uma patologia, mas como é que a gente pode pensar essas transformações? E aí, aí é que entra a beleza da psicologia, né, Sara? Que eu digo aos meninos, eu sou apaixonada pela minha profissão, pelas duas, né, enquanto psicóloga e educadora. E aí os olhos brilham, porque é o que eu digo para os meninos, por que toda psicologia é social? Porque mesmo na clínica, onde está ali só eu e meu paciente, ao alterar ali aquele cliente, todo mundo que interage com ele vai ter que se readaptar. Então, eu estou alterando todo o contexto social daquele paciente. Então, não é um jargão que toda psicologia é social. A psicologia é social, porque o ser humano, que é o nosso objeto de estudo, é social, né? Então, assim, eu creio que é na psicoeducação. Enquanto profissionais de psicologia e enquanto psicoterapeutas, não só no setting terapêutico, né, mas na sala de aula, na interação com os colegas, com os amigos. Então, assim, né, aquela pergunta, onde está você? O que você gosta, né? Então, assim, o que te dá prazer? Não é possível que o seu prazer esteja só nessa relação. Não é possível que o seu sentir bem esteja só em estar com essa pessoa, né? Então, assim, é chamar a pessoa para fazer essa autorreflexão, né? Então, assim, descobre o que te faz bem, te proporciona um espaço seu, que é o que a gente traz muito na clínica quando a gente trata com mulheres, né? Então, assim, quem que é, vamos lá, a Sara mãe, quem que é a Sara mulher, quem que é a Sara psicóloga, quem que é a Sara professora, e a gente tem que estar, né, se sentindo bem em cada uma dessas personas, que aí nosso Jung vai falar muito bem sobre as nossas personas, né? Então, assim, a mulher sempre foi colocada muito nesse pedestal da mãe como deusa, da mãe que não erra, da mãe que é responsável pela educação, que tem que se dedicar à família, que tem que se dedicar ao lar. Tá, mas e hoje essa realidade não existe mais. Hoje a mulher, ela precisa se dedicar à carreira dela profissional e ela precisa se dedicar a ela como ser humano, né? Então, acho que é essa mudança aí no pensamento da cultura, que hoje, absurdamente, você vai nos locais e as pessoas ainda dizem, mas hoje as crianças estão assim porque a mãe não está mais dentro de casa, né? Então, assim, é essa mudança de cultura que aí vem a importância da psicoeducação, da gente estar fazendo esse movimento mesmo de mudança, que aí, gente, também não é a questão do radical, né? Não é o feminismo e nem o machismo, porque aí tem o feminismo também onde a mulher perde a sua sensibilidade feminina. E isso é importante, a gente se entender enquanto mulher, as nossas fragilidades, as nossas potencialidades. Não, é aceitar esse feminino, mas aceitar esse feminino dentro daquilo que é importante para a gente. Porque tem o feminino que preza pela vida profissional, tem o feminino que preza pela vida familiar e tem o feminino que vai prezar por tudo isso. E é esse equilíbrio que é importante, né? Então, eu acho que é essa mudança de cultura que a gente precisa entender que o papel da mulher hoje, né, é muito mais amplo do que era há não muito tempo atrás, né? Eu diria que há 30 anos atrás, porque esse pensamento é muito duro até hoje, né? A mãe tem que ser perfeita, a mãe não mente, né? A mulher tem que se dedicar à família, porque você está trabalhando demais aqui em casa, tá? Mas o homem, aceito o homem fazer isso, né? Mas a mulher não aceita. Por outro lado, precisa do orçamento da mulher em casa, senão não paga as contas. Então, e aí? Fica como? Então, acho que é essa mudança de paradigma, que é algo que é difícil, porque é transição, e não é transição de uma, é transição de uma sociedade inteira. Então, é algo que é difícil, é algo que demora, mas que com esse trabalho de formiguinha e trazendo toda essa noção, acho que a gente consegue. Perfeito, legal. E é isso, né? A importância do nosso trabalho, né? Porque mesmo quando a gente está na clínica, que parece que eu estou lidando com uma pessoa, né? Não, essa pessoa vai chegar a outras pessoas, né? Isso. Então, isso é muito legal. Exatamente. Perfeito. Eu não sei se Lincoln ou Letícia
Também a gente está separando aqui as questões. Querem fazer uma dessas questões que ficou aí? Tem sim, prof. Eu vou fazer, na verdade, uma pergunta minha, depois a gente passa para o chat, tá? Agradeço também a professora Suzy pela gentileza e por compartilhar todo esse conhecimento com a gente, que tá muito bacana. O pessoal aqui no chat no chat não, aqui nos grupos do WhatsApp estão super elogiando o evento. E a minha pergunta é assim, é uma pergunta quase meio óbvia, mas a pessoa, né, que sofre do amor patológico, ela precisa aceitar o tratamento, né? Porque por mais que a dor e o impacto e a consequência seja física, né, depende da pessoa se ver e identificar isso, né? Eu não consigo, eu sei que você mostrou ali alguns slides, mas eu acho que é difícil o acesso da pessoa, ela se enxergar nesse contexto de amor patológico, porque às vezes, num primeiro momento, se ela não consegue perceber, não consegue enxergar algumas atitudes extremas que a pessoa tem, que ela mesma tem, é uma maneira da gente tentar conduzir ela a ver e a buscar um tratamento, né? Isso é uma coisa muito, assim, muito delicada, né? Conduzir a pessoa a isso, sabe? A uma ajuda. Lincoln, eu diria que isso aí que você está trazendo cabe em todas as áreas da psicologia, cara. Porque a gente vê isso em todas as patologias. É o que eu falei, né? O professor é psicopata, né? Então, assim, cara, você quer alguém que, por exemplo, borderline, para ele aceitar o diagnóstico dele de borderline, difícil, né? Bipolar, nossa, você trata com uma pessoa bipolar, e assim, mais do que isso, gente, para além do diagnóstico, porque o nosso objetivo não é colocar todo mundo dentro de caixinhas, não. O objetivo do diagnóstico é a gente poder direcionar o tratamento qualificado para a pessoa. Então, assim, isso é em qualquer transtorno, né, mental que a gente trabalha, desde uma depressão a uma esquizofrenia. A pessoa, muitas vezes, ela não tem ciência, ela não tem consciência, ela não consegue enxergar, e mais do que isso, ela tem dificuldade de aceitar o diagnóstico, de iniciar o tratamento, né? Então, isso é muito comum dentro da psicologia, que, por exemplo, é diferente da medicina, né? O médico diz, você tem tal coisa, você tem que fazer isso. O paciente vai lá e faz. Alguns, mesmo assim, ainda não fazem, né? Mas na psicologia, essa defesa é muito maior, né? Porque existe todo um estigma ainda da psicologia, né? Eu costumo dizer, gente, as pessoas não vão para psicólogo só porque estão doentes, não. Elas vão para psicólogo porque elas querem melhorar algumas coisas, alguns comportamentos, algumas questões que elas têm dificuldades. Então, assim, é desconstruir, né, a questão do psicodiagnóstico e da psicopatologia, porque tem muito preconceito ainda envolvido, e não é diferente no amor patológico. Então, o que a gente pode fazer é o que eu falei lá no slide, demonstrando, né? Ó, você tá vendo isso aqui? Você acha mesmo que isso é saudável? Você consegue controlar? Quando eu trabalho com dependência química, por exemplo, eu tenho uma tática, quando a pessoa não aceita. Não, mas eu só bebo de vez em quando, é só final de semana. Beleza. Vamos ver se você realmente não está na dependência? Você consegue ficar um final de semana inteiro sem beber? Se você conseguir ficar de sexta a domingo sem beber nada, aí realmente você está controlando. Se você não consegue, então você precisa avaliar, né? Então, aí, fazendo essa psicoeducação, mostrando, ó, você acha realmente que isso aqui é legal, que isso aqui é saudável para você? Não, sabe, às vezes não tá nem de você dizer assim, olha, você tem amor patológico, assisti a palestra ontem e menina é você. Ou então fazer isso com você mesmo. Gente, eu tenho um amor patológico e tal. Será? Não, essa psicóloga aí, nada a ver, tá? Então, vamos olhar os sintomas e vamos pensar, que posso fazer para saber se é mesmo? Ou como é que eu posso mostrar para a pessoa que aquilo ali pode ser uma doença, né? Então, assim, mostra, rapaz, olha, eu vi isso aqui. Às vezes, a gente precisa trazer a gente. Menina, eu vi essa palestra aqui. Olha, eu tenho esse comportamento às vezes, eu vou fazer o teste, vou ver se eu consigo não fazer, vou ver se eu consigo controlar, porque se eu conseguir controlar, pode ser que eu não tenha, mas se eu não conseguir, se eu agir no impulso, se eu não consigo deixar de fazer isso, é porque realmente eu preciso olhar para isso. Então, às vezes, você traz para você e já desperta no outro. Então, esse tato com a psicologia a gente precisa ter,
né? E aí é com todas as disíases, né? As doenças. Porque existe esse preconceito ainda muito grande e as pessoas não aceitam os diagnósticos quando, né, são voltados para a saúde mental. Vamos lá? Eu passei aqui, eu vi aqui alguém falando com tanto feminicídio, não lembro direito aqui, com tanto feminicídio, esse é um problema só das mulheres? Não. Falei para vocês desde o início. Ambos os sexos são atingidos, tá? Então, homens e mulheres podem ter amor patológico. O que eu falei que, estatisticamente, epidemiologicamente falando, a gente tem no nosso país um número maior de mulheres diagnosticadas. E aí eu expliquei a questão das condutas sociais, né, que reafirmam essa posição da mulher. E também, por questões de condutas sociais, nós vivemos uma sociedade extremamente paternalista, extremamente machista. Então, essa questão do feminicídio também tem uma causa sócio-histórica, cultural, né? E aí vem o diagnóstico diferencial que eu trouxe para vocês do ciúme patológico. Lembra? Amor patológico, autoagressividade, vitimização. Ciúme patológico, heteroagressividade, agressividade para com o outro, e o vilão, né? A questão da pessoa agir como se fosse um vilão, e não como se fosse a vítima, tá? Então, lembra disso aí, para ir acumulando aí todos esses conteúdos que eu trouxe para vocês, porque é muita coisa mesmo, confunde, né? E aí, vamos lá, pergunta. A gente tem uma pessoa, acho que é a Cléria, que está com a mãozinha levantada aí. Cléria, pode fazer a pergunta, tá? Oi, gente, bom dia. Então, assim, ó, a minha pergunta, Susan, parabéns, tá, pela palestra, muito boa, muito esclarecedora, né, e um assunto, assim, que, meu Deus, como nós precisamos entender mais sobre isso. Mas a minha pergunta é assim, ó, existe algum estudo que fala, por exemplo, de alguma diferença no cérebro, no caso, de uma pessoa que tem esse amor patológico, ou isso se dá mais à cultura mesmo, tá? E a falta, né, que, querendo ou não, isso acaba se atribuindo também à questão cultural, do autoconhecimento, porque a gente acaba tendo essa dependência no outro, uma dependência, por exemplo, de uma droga, uma dependência de uma comida, muitas vezes por a gente não se conhecer, né? Então, particularmente, assim, pelas coisas que eu já estudei até aqui, parece que isso se dá mais à cultura e essa questão da falta do autoconhecimento, né? Mas aí a minha pergunta mesmo é essa, por ser um amor patológico, até vim com essa palavra patologia, isso tem a ver com alguma diferença no cérebro? Então, não, tá? Se a gente for pensar fisicamente, existe algo que caracteriza essa doença? Não. Assim como fisicamente também. Tem vários estudos, mas nada que comprove nenhum tipo de dependência, tá? Então, a pessoa que tem um cromossomo tal vai ter dependência? A pessoa que tem um gene tal vai ter dependência? Não. O que a gente sabe? Que existe aí um comportamento aprendido que pode influenciar. Então, por exemplo, diferente da esquizofrenia, que a gente sabe que existe aí uma questão que os filhos de pais esquizofrênicos têm uma tendência maior a desenvolver esquizofrenia, mas que a gente também não sabe até que ponto isso é genético, tá? Então, assim, se você me perguntar, tem algum estudo hoje que comprova isso? Não. Os estudos que a gente tem que comprovam é que esse funcionamento no sistema nervoso central do amor patológico é exatamente igual ao das outras dependências. São substâncias que são liberadas no sistema nervoso central que causam essa sensação de euforia, né, de prazer ao estar em contato com o objeto, nesse caso, o objeto de amor. No caso da dependência química, a química, né, o álcool, a droga, enfim, tá? Então, o que a gente estuda em termos físicos são as alterações cerebrais causadas por esse contato com esse objeto da dependência, tá? E aí, gente, mais uma vez, se eu sou criada num ambiente onde minha mãe ou meu pai tem amor patológico, eu acabo espelhando meu comportamento naquilo. Eu acho que aquela forma de se comportar é mais correta. E eu acabo desenvolvendo isso. Ou, às vezes, eu até não acho que é a mais correta. Mas
o costume e a convivência fazem com que eu desenvolva, tá? Então, a gente precisa ter cuidado também com essa questão do autoconhecimento. Porque, por exemplo, eu tenho um autoconhecimento que eu tenho, sei lá, dependência alimentar, transtorno alimentar. Eu sei que é uma doença, eu sei que eu preciso cuidar. Eu tenho autoconhecimento, eu faço até terapia. Mas isso não significa que eu consigo alterar esse comportamento. Então, não é que, às vezes, não é falta de autoconhecimento, às vezes a pessoa sabe. Às vezes, ela ainda não conseguiu desenvolver as ferramentas para lidar com isso. Por isso, terapia, por isso, medicamento, por isso, né, grupos de autoajuda, e vamos ajudar essa pessoa, tá? Então, assim, nem sempre é a falta de conhecimento e de autoconhecimento. Às vezes é porque a pessoa ainda não desenvolveu e está trabalhando para desenvolver. E às vezes está na zona de conforto, né? Porque sabe que ir trabalhar e se cuidar requer um gasto de energia, requer mudança, e a pessoa ainda não tem a ferramenta para isso, né? Que é aquela coisa, né? O primeiro passo da psicoterapia dar certo é a pessoa querer fazer a psicoterapia. A gente sabe que dói. Não é fácil. Né? Enquanto psicoterapeuta clínica, eu sei que tem hora que meus clientes querem me matar. E tem hora que eles me agradecem, né? Então, assim, é parte do processo de cada um. Nós podemos psicoeducar, e aí de forma sutil ou de forma mais clara, ó, dá uma lida nisso aqui. Ou então, gente, ó, eu li isso aqui, o que vocês acham? Né? Então, assim, depende também da pessoa que você está lidando. Você tem que chegar de uma forma mais sutil, ou você pode chegar já com um panfletinho lá com sintomas, né? Tirou aqui o print do slide, ó, vi isso aqui. Lembrei de você. Né? Então, assim, vamos também, não vamos colocar, a questão da psicopatologia é essa, não vamos colocar todo mundo numa caixinha, né? Mas vamos, sim, ver a individualização e a necessidade de cada um. Porque eu tenho 10 pacientes com amor patológico, mas cada um eu tenho um plano terapêutico diferente. Cada um tem um porquê diferente de ter desenvolvido aquilo. E cada um tem um funcionamento diferente, né? Assim com a depressão, assim com o bipolar, né? Então, assim, não tem receita de bolo. A gente tem, sim, a individuação e o tratamento específico para cada situação, mesmo que seja a mesma doença. Certo? Entendi. Obrigada, Suzy. Nada, meu bem, que agradeço, viu? Tem mais uma pergunta no chat, da Maria Angélica. Ela perguntou, filho que não quer sair de casa, podemos considerar amor patológico pela mãe? Então, eu já emendo uma outra pergunta, né? Existe amor patológico em outras relações que não namorado, namorada, marido, mulher? Ela fez outra pergunta também. Amor patológico por terapeuta. Devemos encerrar atendimentos? Isso existe? Estou vendo aqui a Maria Angélica, as perguntas dela. Vamos lá. No início, eu falei para vocês que o amor patológico, hoje, ele só é compreendido dentro das relações amorosas de parceria, que tem essa relação física, tá? E emocional. Então, eu falei para vocês, amor filial, amor paternal, não entra, tá? Só o amor ali físico, sexual e emocional pelo parceiro ou parceira, tá? Então, pode ser 2 mulheres, 2 homens, triângulo amoroso, poligamia, mas tem que ter esse cunho da relação amorosa, que não é paternal nem filial, certo? A gente vê, e aí é o que eu digo para vocês, a gente está estudando, tá? Mas é muito claro que tem muitas mães que têm esse amor, que é um amor doentio e que atrapalha muito, inclusive, as relações do filho e vice-versa, tá? Mas hoje, dentro do amor patológico, não. Tá? Não, o amor patológico é só para essas relações amorosas, certo? Ela colocou mas ali, que a gente... ela relacionou ao complexo de Édipo. E aí ela... Isso, aí é outra coisa, certo? Aí é outra coisa, o complexo de Édipo, o complexo de Eletra é outra coisa. Não é amor patológico. O amor patológico é dessas relações amorosas, tá? Pode ser que mude, né? As coisas vão mudando, né? Então, vamos fazer mais pesquisas e vamos ver se existe. Mas, não. Quando se fala de amor patológico, é esse amor do parceiro, tá? Amor patológico pelo terapeuta. Isso tem nome. Isso tem nome, isso tem que ser trabalhado dentro da clínica, certo? Essa identificação, esse amor desenvolvido pelo psicólogo ou pela psicóloga, né? Faz parte do setting terapêutico, faz parte do processo terapêutico que tem que ser conduzido pelo profissional. E aí o profissional tem que ser um bom profissional para conduzir isso. Em alguns casos, precisa encaminhar,
né? Se o paciente não dá conta, se o profissional não dá conta de trabalhar isso no setting terapêutico, precisa encaminhar, tá? Mas não tem nada de amor patológico nisso, não, viu? Criança que viveu no orfanato, que possui abandono interiorizado, tem tendência a desenvolver amor patológico por medo da rejeição? Gente, sim e não, tá? Lembra que o amor patológico, ele tá mais no ambivalente, naquela sensação do tenho e não tenho, né? Ele não tá nem no seguro, nem no inseguro, ele tá mais ali no ambivalente, tá? Eu acho que essa criança, por que eu acho? Porque não existe determinação na psicologia, estamos falando de seres humanos que estão expostos a várias coisas, né? Ainda mais uma criança em orfanato, ela está exposta ali a um monte de situação, tá? Que vai ter criança que vai sair do orfanato super bem e vai ter criança que vai sair do orfanato cheia de problema, tendo passado pelas mesmas situações, né? Então, mais uma vez, a individuação, cada caso é um caso, né? Porque toda criança de orfanato, toda criança vai ter essa questão da insegurança. Depende se ela conseguiu ser adotada, depende de como foi a relação dela com a tia do orfanato, né? Depende de como ela interagia com as outras crianças no orfanato, se sofreu bullying, se não sofreu, como ela lidou com isso, enfim, do porquê que ela foi para o orfanato, inclusive, né? Então, não dá para colocar todo mundo na caixinha. A psicologia não funciona dessa forma, tá? Eu acredito que pode vir a ter problemas, assim, de insegurança e tal, mas não quer dizer que seja determinante, tá? Não é determinante. Então, tem que ver o caso, ouvir a história de vida da pessoa e ver, né, quais os comportamentos que ela tem disfuncionais e saudáveis, gente, porque comportamento disfuncional todos nós temos, certo? Não tem ninguém aqui perfeitamente saudável. Algum tipo de comportamento disfuncional todos nós temos, mas esse comportamento disfuncional está me atrapalhando, é algo que eu desejo mudar, está atrapalhando a minha convivência social, as pessoas estão me sinalizando isso, então aí eu preciso buscar ajuda. Isso não quer dizer que eu seja doente. Mais uma vez, a psicologia ela não trata apenas doenças, né? Ela auxilia também na melhora, no bem-estar das pessoas. Então, eu tenho alguns comportamentos disfuncionais que não necessariamente são uma doença, mas eu busco a psicóloga para me ajudar nesses meus comportamentos, que para mim são disfuncionais, mas pode ser que para outra pessoa seja ótimo. Tá? Então, mais uma vez, vamos desconstruir aí a nossa psicologia, né, para poder quebrar esses preconceitos aí com a nossa profissão, com a nossa atuação. Senão vira todo mundo com problema, né? Todo mundo tem problema e a gente tem que sair resolvendo o problema, né? Nem tudo é um problema mesmo, né? Nem tudo é uma psicopatologia mesmo. Então... Às vezes um charuto é só um charuto, né? Gente, não precisamos. Um objeto fálico, não precisa ter ali uma fixação na fase oral. Gente, tá tudo bem. A gente não precisa psicopatologizar tudo também, né? Tudo. Ótimo. Gente, olha, muito bom. Acho que a gente ficaria, como eu falei aqui, horas e horas e horas falando. Vocês iam trazer mais perguntas, mas aí até estouramos o nosso tempo já, né? Então, quer dizer que a discussão foi, né, tão boa, tão maravilhosa, né? E que aí surgiu um monte de questões e pensamentos. Com certeza sai aí. Muita gente sai hoje com a cabeça aí cheia de novas ideias, né, de novos conhecimentos. Começamos, acho que, muito, muito bem a nossa jornada aí, né, com o assunto, né, com a palestrante maravilhosa aí. Então, de novo, muito obrigada, Suzy, pela presença. A galera já está aqui no chat dizendo, traz ela de novo. A gente traz, né? Quando a gente tiver, a gente traz para falar mais sobre o tema, né? Sobre outros temas que envolvem, né? Os teus temas de pesquisa, com certeza. Então, queria muito mesmo agradecer a sua presença. Foi muito, muito boa a nossa conversa. E avisar para os alunos aí, a lista de presença está no chat, tá? Quem não viu ainda. E é isso, Suzy, muito, muito obrigada. Obrigada, Lincoln, obrigada a Letícia também por estarem aí comigo, ajudando a mediar a mesa. Então, muito, muito obrigada, Suzy. Gente, eu que agradeço. Agradeço, né, enquanto profissional, de vocês terem gostado, de terem me convidado, pode chamar sempre. Agora no modo online, tudo mais fácil, né? Então, é mais fácil de estar participando. Faço isso também porque vejo a importância do tema, o quanto a gente precisa estudar e o quanto a gente precisa divulgar, né? Para se falar sobre isso. A psicoeducação, ela é importante,
É o primeiro passo, né? As pessoas entenderem, conhecerem, buscar mais conhecimento. E aí, até vou aproveitar aqui, ver uma pergunta aqui que eu vi, falar de uma pergunta que eu vi. A pessoa não corta o cabelo porque o marido não quer cortar. Não quer que corte. Isso é amor patológico? Gente, olha lá um monte de sintoma que eu listei para vocês. Então, ter uma coisa é sinal de que você tem uma patologia? Não. Você precisa ter um conjunto de sintomas. Né? Então, assim, é só o cabelo que ela não corta para agradar o marido e tá tudo bem? Tá tudo bem. Né? Agora não, é o cabelo, é a roupa, é o trabalho, é a amizade, a família. Opa, aí já acende a luz, né? Então, assim, vamos fazer uma análise ampla das coisas, analisar caso a caso, para a gente também não sair diagnosticando todo mundo, né? Para sair apontando, dizendo, você tem isso, você tem aquilo, e estudante de psicologia adora fazer isso. Eu sei porque eu fui assim. E hoje eu trabalho para desconstruir tudo isso, né? Então, assim, entender que, sim, todas as pessoas deveriam fazer psicoterapia, no meu entendimento, sim, o mundo seria muito melhor, né? Mas não patologizando, e sim trabalhando com as potencialidades, com as melhoras, com o crescimento, com a evolução, né? Então, às vezes, um charuto é só um charuto, né? E, às vezes, um charuto pode, sim, estar ali mostrando que tem uma fixação, sim, na fase oral, que tem um problema, que tem um estresse, que tem uma ansiedade, e virar uma compulsão. Sim, também, né? Então, obrigada pela oportunidade. Contem comigo, podem me mandar e-mail. Trabalho com outras coisas, assim, além, né, do amor patológico, com as dependências, né, com transtorno alimentar. Meu estudo no mestrado mesmo foi com transtorno alimentar. Então, assim, experiência hospitalar, em social, a gente está aqui para compartilhar, porque a psicologia nos proporciona isso, a gente atuar em várias áreas, em coisas diferentes e sempre fazendo o que a gente ama, que é o cuidar do outro e de nós mesmos, né? Porque para mim estar bem e cuidar bem do outro, eu preciso estar bem, certo? Então, muito obrigada a todos vocês pela oportunidade, fica aberta aí sempre que precisarem, estaremos juntos. Suzy, muito obrigada por estar aqui conosco hoje, né? Realmente contribuiu bastante, eu percebi ali, né, pelos comentários que as pessoas colocaram ali no chat, a quanto foi rica e quanto você contribuiu com o aprendizado de cada um. Muito obrigada, conte conosco também, aí na tua universidade, né? Se precisar da Estácio Curitiba, estamos disponíveis aqui. Um abraço para você, um bom dia, e um bom dia a todos os alunos que estiveram aqui, estão aqui ainda, e até as próximas palestras, hoje, amanhã e depois ainda. Obrigada. Gente, bom evento. Tchau, tchau. Obrigada, Leidiane.